Olá pessoal, que a bênção de Deus, através do Espírito Santo, chegue até você através dessa mensagem, tá bom? Nós vamos falar hoje aqui no Culto Nacional, sobre a Bíblia Sagrada. Vamos dar continuidade falando sobre as Escrituras Sagradas, o que é muito importante para você que tem um desejo de fato e de verdade de servir a Deus e de ser uma pessoa não religiosa, não fanática, mas uma pessoa que traz no seu coração, na sua alma e no seu entendimento os ensinamentos do Senhor Jesus, tá certo? Pessoas de bem, pessoas que querem realmente fazer a diferença nesse mundo, não querendo ser melhor que as pessoas, mas realmente sendo diferentes à luz do Evangelho, tá bom? Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre uma questão que acontece muito, eu penso que na maioria das pessoas, que é essa dificuldade que as pessoas têm de ler a Bíblia, essa dificuldade que as pessoas têm de pegar a Bíblia realmente, sabe, assim, ó, e estudar a palavra de Deus, aquele interesse, aquela disposição de realmente se aprofundar nas coisas de Deus. Como eu disse, não para serem melhores do que os outros, não para condenar ninguém, mas para que você não seja enganado. Eu falava no outro vídeo que no livro de Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus ele traz os sinais da sua volta e os sinais do fim. E as pessoas têm facilidade de se lembrar desses sinais quando se fala de guerras, rumores de guerras, se levantaria nação contra nação, reino contra reino, haveria fomes, haveria terremotos em muitos lugares. Mas poucas pessoas citam a questão de que no final muitos falsos profetas iriam aparecer e iriam enganar muitos, né? Muitos viriam em nome dele, falando dele, e iriam enganar muitos. E como é que eu posso não ser enganado nesse tempo? Porque o final dos tempos também será marcado pelo engano, que é o que tem acontecido com muitas pessoas. Elas têm sido enganadas. Existe um texto muito antigo, lá no livro de Oséias, que fala: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. E ele vai lá e dá uma saraivada nos sacerdotes da época. Porque tu, sacerdote, rejeitaste a lei do seu Deus, tá? E vai falando lá os ensinamentos. Bom, isso para te dizer o quê? Isso sempre houve. Sempre houve da parte do homem, do ser humano, de querer controlar e de querer que pessoas estejam a seu serviço e estar sobre essas pessoas. E eu vou te falar uma coisa, a melhor maneira de esse tipo de gente conseguir isso são duas formas: pela política, mas tem prazo de validade, né? Porque ele tem que ficar se reelegendo, e existe também a religião, porque a religião ela dá uma autonomia, uma autoridade, né, supostamente vinda de Deus. E aí todas as pessoas que são humildes, sinceras e que querem fazer o correto e que acreditam e têm fé, elas vão receber instruções desse tipo de gente, dessas pessoas, ok? Não estou aqui condenando as pessoas, mas muitas vezes as práticas as ideias nas quais elas se divergem da real mensagem que o Senhor Jesus e a sua palavra elas trouxeram e trazem para nós, tá certo? Então eu gostaria de te dar mais ou menos assim uma orientação, ok? Para que você que tem desejo, ou gostaria muito de se aprofundar nas palavras de Deus, na leitura da Bíblia, para você ter melhor compreensão, que você possa ser orientado para isso. Muitas pessoas elas têm aquele pensamento, aquela convicção de que a Bíblia é um livro de proibições e que a vida que elas vivem, a maneira que elas vivem, a cultura que elas têm, porque é divergente dos ensinamentos ali, e que aquela mensagem não é nem bom olhar, porque a Bíblia já vai me condenar por isso aqui que eu faço, por aquilo que eu faço também, por aquilo outro, então é melhor nem ler. E você não percebe os tesouros que estão escondidos, que estão ali nas entrelinhas, que o Espírito traz através da mensagem de Deus. Então eu vou aqui, talvez em 2 vídeos, não sei, vamos ver, porque eu não quero me estender muito nesse, mas eu gostaria de te dar mais ou menos uma orientação. Vamos pelo menos falar aí do Antigo Testamento. No próximo vídeo a gente fala do Novo Testamento, tá bom? Só para você poder entender. Vamos então aos livros
da Bíblia no Antigo Testamento. Eu fiz aqui algumas anotações para mim não esquecer e falar assim com bastante detalhes para você, tá bom? Então nós temos aqui o Pentateuco, tá? O Pentateuco, ela é dividida, a Bíblia ela é dividida, foi dividida para melhor compreensão, para a gente poder entender melhor, tá? Ali, a Bíblia nos originais, ela não tem capítulos e nem versículos, tá? Os capítulos e versículos, eles foram inseridos para que nós possamos nos orientar melhor na leitura. Porém, a Bíblia original ela não tem capítulos e versículos e nem está na ordem de cronológica como estão os livros formados aí pelo canon, tá? Mas vamos aqui para a gente poder não complicar para você. É muita coisa, né? É bem profundo, mas eu vou procurar simplificar melhor para você. Então nós temos aí a primeira parte que é o Pentateuco. O Pentateuco é o seguinte: os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Para os judeus, esses livros são chamados de Torá. Então, toda vez que você escutar falar de Torá, então, pelos judeus, está se falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Neles encontramos desde a criação do mundo até a lei de Deus dada por Moisés ao povo de Israel. Todos os livros foram escritos por Moisés, com datas que variam de 1445 a 1405 a.C., tá? Então você tem aí o Gênesis, o Êxodo, Levíticos, Números e o Deuteronômio. Esses 5 livros são os 5 livros que Moisés escreveu para o povo judeu. Foi Moisés que escreveu, fala então desde a criação até a parte em que Moisés dá a lei para o povo de Israel. Esses 5 livros são chamados de Torá. Esses 5 livros são os livros que são estudados pelos judeus nas sinagogas. As crianças, os jovens já crescem estudando os 5 livros de Moisés, que é a Torá, que para eles é o tudo. Tudo para eles ali é sagrado, são esses 5 livros, tá bom? Depois você tem os 5 livros, depois você tem os livros históricos. Nós fechamos os 5 livros que são o Pentateuco, agora nós temos os livros históricos. O que são os livros históricos? Os livros históricos narram a história do povo de Israel na conquista da Palestina, a terra prometida, tá certo? Porque aí você tem toda a história, né? Ali a partir do Pentateuco, a história do povo que sai do Egito, vai para o Egito, toda a história que eles passam por tudo que passam, recebem as leis, e aí a partir daqui das leis, a caminhada para a terra prometida. Então, histórias de grandes reis, como Davi, Salomão, as guerras entre o povo israelita e os povos inimigos de Deus, tudo isso vai encontrar nos livros históricos, entre outros. O estudo desses livros é importante para termos uma melhor compreensão, não só sobre os conflitos atuais entre Israel e palestinos, bem como quem é Israel e o que ele representa para as demais nações no mundo, tá certo? E esses livros históricos são quais? Josué é um livro histórico, Juízes é um livro histórico, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros, eles são os livros históricos. Importante para você saber da história do povo de Deus e as demais nações, ok? Muito bem. Depois nós temos os livros proféticos. Os livros proféticos, os livros das profecias, dos profetas, ok? Vamos lá então, o termo poético, me perdoe, são os livros poéticos, depois que vem os livros proféticos, tá? Livros poéticos, ok? O termo poético é devido ao gênero desses livros, são compostos por Jó, é um livro poético, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esses são livros poéticos, ok? O livro de Jó traz um grande exemplo de paciência e esperança em Deus. Salmo é repleto de louvores e que expressam a grandeza e a misericórdia de Deus. Inclusive, trata muito de relacionamento, né? Porque ali você tem muitas orações de Davi para com Deus. Provérbios e Eclesiastes são livros que contêm ensinamentos e conselhos para a nossa vida. Fala de comportamento, de postura, de reação, de atitudes. São os livros de Provérbios e também de Eclesiastes. Então,
esses livros, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, são livros que falam disso e são livros poéticos, ok? Olha só como está dividido até aqui. Vamos lá, até aqui. Então nós temos aí o Pentateuco, nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos e agora nós vamos aos livros proféticos, ok? Há uma divisão dos livros proféticos entre profetas maiores e profetas menores. Esta divisão é feita com base no tamanho da obra e não na relevância ou importância deles. Então, os profetas maiores não são maiores porque fizeram coisas maiores, não é isso. Não tem a ver com a relevância, tá? Não é porque eles eram melhores, mas é por causa da extensão do trabalho que eles fizeram, ok? Profetas maiores. Quem são os profetas maiores? Então, você tem o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses 5 livros são os profetas maiores. Depois você tem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas menores. E pasmem, senhores e senhoras, esses profetas todos, em algum momento das suas profecias, apontaram a Cristo, apontaram a Jesus. Você vai entender melhor lá na frente. Então são os livros proféticos, terminando então em Malaquias, tá certo? Então você tem aí a divisão da Bíblia no Pentateuco, os 5 primeiros livros, que fala aí sobre a Torá, que é de Gênesis até quando Moisés dá ali as leis para o povo de Deus. Você tem os livros históricos, que conta a história dos reis, que conta a história da peregrinação do povo, das coisas que aconteceram, né, com o povo. Você tem os livros poéticos, que são os livros lá de Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, ok? E você tem o livro dos proféticos, e dentre os proféticos você tem os profetas maiores e os profetas menores. Então é assim que você tem uma divisão da Bíblia no Antigo Testamento. Por isso que tem pessoas que elas pensam assim: esse pessoal que vive na dispensação da graça, eles só querem saber do Novo Testamento e eles então aboliram o Antigo Testamento. Querido, quem pensa assim pensa equivocadamente, está errado. A Bíblia, ela é composta por todos esses livros que têm toda a sua importância. Para nós podermos entender o Novo Testamento, nós temos que compreender o Antigo Testamento. Sim, nós temos que saber por que foi dada aquela lei, por que o povo tinha aquele comportamento, para quem essas leis que foram colocadas no passado, dízimos, ofertas, uma série de outras coisas que as pessoas trazem tudo do Antigo Testamento para colocar no Novo, na Nova Aliança. Então tudo isso é importante você saber por quê, para quem. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a Bíblia no Novo Testamento, tá certo? Que aí vem no Senhor Jesus o cumprimento das profecias do Antigo no Novo. É muito bacana quando você estuda a Bíblia, é muito bacana quando você compreende. Aí você vai entender o que é Evangelho, tá certo? Então, as coisas do Antigo se completam no Novo. As coisas que foram ditas lá no Antigo Testamento, que foram profetizadas lá no Antigo Testamento, se cumprem em Jesus, em Cristo. E aí você vai entender quando Jesus ele fala aos fariseus, você vai entender a chateação de Jesus contra os fariseus. Os fariseus, os religiosos, os sacerdotes da época. E aí você vai começando a ter uma compreensão melhor sobre o que é cristianismo, o que é judaísmo, aí você começa a ter uma compreensão melhor. Claro que eu não vou conseguir falar tudo para você nos vídeos, porque demora muito, é um estudo de alguns anos que a gente vem fazendo, e a gente tem uma compreensão mais clara na nossa mente, mas para poder trazer todos os fatos aqui, com tudo direitinho, demora demais. Nosso vídeo vai ficar muito longo, já estamos aí com quase 15 minutos. Eu vou encerrar por aqui, e a gente vai dar continuidade então a esse assunto no próximo vídeo, falando agora do Novo Testamento. Tá certo então? Então, um forte abraço para vocês. Se te ajudou, deixa o seu like com a importância de a gente fazer chegar a mais pessoas. Se
você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, enfim, vamos em frente ajudar as pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Com licença.